Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos em Isaías capítulo 17 e nós vamos ver agora as sentenças, oráculos é sentença contra Damasco. Então é o oráculo de advertência que o profeta Isaías está falando ali o que vai acontecer com Damasco, que ela vai deixar de ser uma cidade e vai reduzir-se a um montão de escombros, diz aqui o versículo 1. E o versículo 2 diz que as cidades elas vão ser abandonadas e elas vão pertencer a quem? Aos rebanhos, que ali vão se deleitar, quer dizer, os rebanhos vão ficar à vontade ali e ninguém vai espantar eles. Só que ao mesmo tempo vai falar agora versículo 3 também uma sentença contra Efraim. E por que vai falar dessa sentença contra Efraim? Porque, se vocês lembrarem, Efraim era a parte do Reino do Norte e ela se destacou como a nação ali mais assim guerreira, mais forte. Então, ela comandava ali o Reino do Norte. E o Reino do Norte, ele se uniu a Damasco, que pertencia à Síria. Eles se uniram para quê? Porque eles queriam lutar contra o reino do sul, Judá, para tirar o rei ali, que no momento era o rei Acaz, para colocar um rei fantoche, para que se unisse os três, fizesse ali um conluio, se reunisse os três, para lutar contra a Assíria, começando com a palavra Assíria. Só que o rei Acaz não quis. Então, aqui está tendo uma advertência agora de Deus contra Damasco, que é da Síria, e contra Efraim. Veja só, quando Efraim se levantou contra ali, aqueles que vinham do trono do reino do rei Davi, que a promessa era que a luz não se apagaria e que dali viria o herdeiro real, né? Então, eles estavam fazendo uma contra Jesus ali, né? Então, eles fizeram aqui uma união e hoje nós vemos isso até hoje, amados. Vocês podem reparar, os países, eles se unem para atacar outros países. Eles fazem um conluio, eles fazem uma colisão e ali, por coisas que eles acreditam ter direito, eles vão lá e atacam outro país. Hoje nós temos vários países ali reunidos atacando a nação de Israel. E também, sempre depois de uma grande guerra, existem o que? Muitas comunidades se fazem, como um exemplo, a ONU. A ONU ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial como uma organização para ajudar a manter a paz, ter também uma mesma linha sobre saúde. Então, isso é como se fosse a união para os países terem mais unidade, mais saúde no sentido financeira, saúde da saúde mesmo do país. Então, cada vez mais o mundo procura o quê? Aliados. Veja você também, muitas vezes no seu serviço ou na sua família ou até na igreja, como muitas vezes você busca aliados para você ter pessoas ali que concordam com a sua opinião e muitas vezes essa opinião é contra uma outra pessoa. Isso acontece entre as nações e aconteceu entre Damasco e Efraim. Então a sentença está sendo mais forte aqui contra Damasco, mas também entra Efraim no versículo 3 dizendo: Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco deixará de ser uma realeza. O renascente de Arã, porque Damasco vinha ali de Arã, aonde lembra que Jó ali foi buscar, Jacó foi buscar lá em Arã a sua esposa, tá? E Isaac também, né? Veio de lá a esposa de Isaac, Rebeca, então lá de Arã. Então, o remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anuncia Yahvé, o Senhor dos exércitos. Vai sobrar pouquíssimas pessoas. Nós vamos ver
em decorrência dos outros versículos. Olha, diz assim: naquele dia sucederá que a glória de Jacó definhará e a gordura do seu corpo esvairá. Então, o que? A glória de Jacó, que era o reino do norte, que eram 10 nações ali, vão deixar o que? De existir, definharão, e a gordura do seu corpo esvairá. Antigamente, nessa época, não era fácil ter alimentação. Então, eles tinham que ter lavoura, tinha que plantar, colher, preparar o material para poder fazer alimento, também o rebanho. Então, as pessoas que eram mais, assim, geralmente mais gordinhas, era tido como pessoas saudáveis e eram tido como pessoas ricas. Eram pessoas que sabiam que podia comer bem, podiam ter uma mesa farta. Então, por isso que fala aqui, a gordura do seu corpo se esvairá. Quer dizer, a sua glória está na gordura do seu corpo, porque você tem fartura, ela também vai embora. Ó Senhor Jesus. E diz aqui no versículo 5: tudo se passará quando o ceifeiro colhe o trigo, quando seus braços apanham as espigas, como quando chega a hora de reunir os feixes de trigo no vale de Refraim. Aqui está dizendo que tudo vai passar porque quando era a colheita, o ceifeiro vinha com aquela foice e vinha o quê? Colocando os feixes ali de espigas nos seus braços. E ele levava esses feixes para um vale de Refraim, que era um lugar mais alto, era um lugar onde batia, muito vento ali, e eles faziam o quê? Peneiravam as sementes, né? Porque, um exemplo, quando jogava, até antigamente a gente via, né, jogando feijão para cima naquelas peneiras grandes, para que aqueles materiaizinhos pequenos, folhagem, toda aquela sujeirinha, o vento levasse e ficasse limpo. Então, aqui está dizendo isso, que tudo vai passar. Contudo, ele fala assim, ainda ficarão para trás algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira e sobram 2 ou 3 azeitonas presas nos galhos mais altos e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia Yahvé, o Deus de Israel. Então, o que está dizendo? Que vai ficar eles vão ter tão poucas retorno da ceifa na hora de ceifar, porque antigamente como que colhia? E eu acredito que até hoje deve ser assim, mas hoje com instrumentos, tudo. Eles sacodem a oliveira e aí as azeitonas caem, e aí é a colheita das azeitonas. Então tá dizendo aqui que vai ter tão pouco que vai ser como se essas oliveiras já tivessem sido sacudidas e vai sobrar algumas lá no alto da árvore que não vale a pena se sacrificar para tirar alguma só lá do alto. Vão deixar ali ficar à vontade até apodrecer. E também vão ficar 4, 5 nos ramos mais produtivos que vão ficar ali. Não vale a pena o trabalho que vão ter, tá? Então, o que quer dizer aqui? Que vai restar tão pouca gente da nação do Reino do Norte quanto de Damasco, que eles nem vão se preocupar mais, que eles vão deixar ali, porque aquilo lá não vai mais representar ameaça para eles. Veja, eles usam bastante comparação, o profeta Isaías, a palavra de Deus, usa bastante comparação. Para nós temos que explicar, né? Mas para eles não precisava haver explicação, porque era o contexto de vida deles, era o contexto histórico deles. Então, dizendo assim, olha, vai restar tão pouca gente aí, igual quando sobra algumas azeitonas na oliveira, que nem vale a pena o trabalho que dá para colher, porque não vai representar grande coisa na colheita. Não vai representar nada quase na colheita. Então, vocês vão ser uma nação que não vão representar mais nada para os outros. Então, vocês vão ser deixados aí. Então, por isso que a gordura do corpo não vai ter mais, porque as pessoas vão ficar com uma terra devastada, tendo que trabalhar muito e vão ter muito pouco que comer, tá?
Então diz assim: naquele dia os seres humanos olharão para aquele que os criou e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Quer dizer que só por meio dessas coisas o povo vai voltar os olhos para Deus. Porque até então o reino do norte deixou de adorar o Senhor. Manassés, a tribo de Manassés, chegou a pôr uma deusa, um deus inclusive dentro do templo. Gente, já pensou uma coisa dessa? Chegou a esse ponto, né, de realmente adorarem outros deuses. Então, aqui, depois disso, eles vão deixar. Fala assim, que adiantou tudo a gente adorar aqueles outros deuses? Olha que momento nós chegamos, né? Então, isso, lembra, Isaías está profetizando, ainda não aconteceu. Como acabei de falar, diz o versículo 8, ó, não tornarão a atentar para os altares, obras de suas mãos, não mais darão a menor atenção às estelas sagradas, aos postes ídolos e aos altares de incensos, fruto de sua arte. Quer dizer, eles tinham ali construído os seus ídolos como frutos da sua arte, e eles vão deixar. Naquele dia, vai dizer o versículo 9, as suas fortalezas, cidades de refúgio, que haviam sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues às florestas e aos matagais, e tudo ao redor será desolação. Então, como que vai ficar aquelas fortalezas onde eles se sentiam refugiados? Então, o Senhor também aqui vem nos alertar quais têm sido as nossas fortalezas que nós temos nos refugiados, né? Quais têm sido os ídolos que nós temos nos apoiado? Muitas vezes uma pessoa, por ter um plano de saúde, ela se sente mais segura. Não estou dizendo que nós não devemos fazer planos e não estou dizendo que nós não devemos fazer planejamentos e procurar ter boas condições de um seguro de saúde. Mas muitas vezes a fé daquela pessoa está tão naquilo que muitas vezes, um exemplo, o convênio pode falir no momento que a pessoa mais precisar, como já houve a Golden Cross, houve já outros seguradoras que faliram, né? Então muitas vezes a pessoa, na hora que mais precisava, não pôde contar com aquilo. Um exemplo, muitas vezes a pessoa também, ela põe a esperança dela na aposentadoria. Aí chega a próxima aposentadoria, muda a parte e aumenta mais alguns anos. E a tendência é acabar, inclusive, com isso. Então, aonde nós estamos colocando a nossa segurança? Aqui eles estavam colocando nos ídolos, porque para eles eram principalmente os deuses da fertilidade, da plantação, que era a forma da sobrevivência e manutenção deles, tá? Então, aqui vai dizer no versículo 10, visto que te esqueceste de Deus, do teu Salvador, e não se lembraste da rocha, da tua fortaleza, tu te pões a formar plantações com videiras importadas, e é de efêmero deleite. Então, aqui está dizendo que quando as pessoas esquecem de Deus e não lembram mais de Deus como a rocha da sua salvação, ela começa a colocar os deleites dela, ela começa a colocar o coração dela naquilo que não é o Deus, que Jesus não é a rocha. Então, eles vão pegar videiras importadas, então vão fazer aqueles lugares ali de vinhedo, né? Aonde aquelas videiras importadas, né? Aquelas uvas diferenciadas, e tudo ele está falando que vai ser um efêmero deleite. No dia em que as plantas tu as fazes crescer, na manhã seguinte fazes que elas floresçam, contudo não haverá colheita. No dia do mal e do lamento, da dor incurável, porque vai haver o que? Essa destruição. Aí, versículo 12, nós vamos ter um ai. Aqui, ai, até o próprio Senhor Jesus falou, ai de Jerusalém, não ficará, né, pedra sobre pedra. Então, aqui uma sentença, né, ai, eis que se ouve o alvoroço de uma multidão de povos, como o rugir dos mares enfurecidos, de povos em tumultos, como o agitar tempestuoso de grandes águas. Ainda que os povos rujam, como as grandes ondas do mar revolto,
Quando eles os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento como uma palha por sobre as colinas, como galhos arrancados das árvores pela ventania. Então aqui está dizendo já a sentença no sentido que já se ouve o alvoroço do povo, porque eles estão ouvindo já o inimigo vindo. E quem era o inimigo aqui? Era a Assíria, começando com a letra A, que era do Senaqueribe, do rei Senaqueribe. Então o rei Senaqueribe veio e destruiu o quê? Destruiu Damasco. Ele destruiu Damasco, depois Damasco ali ele destruiu em 732. E Israel ele destruiu o Reino do Norte em 722 a.C. Lembrando que quando a gente está falando antes de Cristo, tende os números irem a diminuindo até chegar ao ponto ali zero, aonde Jesus ali o que? Nasceu. Então, o que acontece? Que se a Síria foi destruída em 732, então ela foi antes de Israel, que foi em 722. Depois que Jesus veio, aí começou a se contar o quê? 1, 2, 3, 4. Mas antes de Jesus é decrescente, né? Para a gente muitas vezes poder entender quando a Bíblia aqui nos mostra a questão de datas, né? Então aqui eles estão falando do povo, do rei aqui, Senaqueribe, que tinha um exército enorme, que ali foi destruindo já Damasco. E agora o versículo 14, é o último versículo, versículo 14, eu gostaria que vocês também pudessem abrir em 2 Reis 19, 35 a 36. O que diz 2 Reis 35 e 36? Diz que Deus fere os assírios e livra Judá. Porque quando o rei Senaqueribe ele veio, destruiu a Síria, lá Damasco, depois destruiu o Reino do Norte, depois ele o que? Foi destruir o Reino do Sul. E ele, pela quantidade de exército que ele tinha, ele podia entrar lá, acabar com eles e pronto. Mas ele queria primeiro fazer uma guerra psicológica com eles, queria humilhá-los. Então ali eles acamparam muito próximo das fortalezas ali do reino de Judá. E ali começaram a ir no muro e falar o próprio idioma deles e pôr assim medo na população, humilhar eles, falar o que eles tinham feito com outras nações que tinham deuses, estruturas, que tinham ídolos com formas grandes, seus templos suntuosos, muito melhor do que o deles. Então eles seriam realmente aniquilados. Mas isso ocorreu quando o rei Ezequias estava no poder de Judá. E o rei Ezequias ficou apavorado, foi falar com Isaías, e Isaías ali consultando o Senhor falou: descansa, pode dormir e descansar, porque é o Senhor que vai batalhar essa batalha. Então, o que aconteceu com o rei da Assíria, o rei Senaqueribe? Veio uma peste ali durante a noite, e ali mais de quase 200 mil homens foram mortos em uma noite. Então, aqui o rei Ezequias foi diferente do rei Acás. O rei Ezequias, ele confiou na palavra do Senhor e descansou nessa palavra. Então, nós temos que ser aqueles, amados, que nossa confiança tem que estar na palavra do Senhor. É óbvio que nós temos que fazer planos, ter metas, ter objetivos, procurarmos ter um convênio, procurarmos ter um seguro de quem tem carro, um seguro de quem tem uma casa. Buscar segurança, sim, mas saber que nossa verdadeira segurança está no Senhor. A nossa verdadeira confiança está no Senhor. Então, olha o que diz o versículo 14. Ao entardecer, sobrevém o inesperado e o susto. Antes de raiar da aurora, já não haverá mais nada nem ninguém. Esta é a porção reservada para aqueles que nos despojam.
a sorte daqueles que nos roubam. Então aqui está dizendo sobre o rei Senaqueribe e a Síria. Está dizendo que ao entardecer, que começava a noite, ia acontecer algo inesperado. Tá? E antes do raiar da aurora, não haverá mais nada nem ninguém. Por quê? Ali, quando começou a raiar o dia, todos quase estavam mortos. E voltaram uma minoria ali com o rei Senaqueribe, voltaram para a sua terra. E depois lá o rei Senaqueribe, de algum tempo, entrou no templo lá para adorar, se não me engano, o deus dele, que era, não sei se era o Dagon eu acho que era dos filisteus, mas para adorar o deus dele, os próprios filhos dele entraram e mataram ele. Então, olha só, não vai sobrar nada. E olha o que diz no finalzinho desse versículo. Esta é a porção reservada para aqueles que nos despojam, a sorte daquele que nos roubam. Ai olha, muitos se levantam contra o povo de Deus, mas ai daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Pode ser até que estão se levantando por uma repreensão e por uma disciplina do Senhor, mas por eles terem um coração de estar longe do Senhor e ainda querer o mal daqueles que são do Senhor, o Senhor terá olhos fixos neles, porque ai daqueles. Esta é a porção reservada para aqueles que nos despojam, a sorte daquele que nos roubam. Então, amados e amadas, que nós possamos ter cuidado com também o que vai no nosso coração. Quando o Senhor estabelece uma pessoa e aquela pessoa começa a nossa percepção começa a se desviar dos caminhos do Senhor, quem toma a frente de tirar é o próprio Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.